vivendo. Acho que ninguém nunca viveu parecido. Então, o que eu vou falar, eu acho que isso serve também para momentos que não sejam, né, de pandemia, para momentos, para a organização de rotina de estudo de uma forma mais geral, de uma forma específica. Mas, desculpem-me, mas eu acredito que, peraí, gente, seguinte, eu vou pedir licença para vocês e eu já volto, eu vou prendê-la, porque ela está aqui fazendo um escândalo. Vou aproveitar enquanto a Thaís deu a saidinha ali, cenas do ensino remoto, né? E vou de novo reforçar que a gente vai emitir declarações de participação. E para que vocês acessem, vocês precisam se cadastrar, porque lá vocês vão colocar os dados de vocês. Então, estou compartilhando o link aqui, olha, nos comentários, que aí vocês conseguem gerar o certificado depois. Thaís voltou, peraí. Voltei, gente, me desculpem. Então, a ideia é a gente pensar um pouco o que dá para fazer nesse momento. Eu imagino que essa organização de rotina de estudo, ela cabe para outros momentos, mas eu acho que nesse momento a gente precisa ter alguns outros cuidados, né? Porque tem outras questões envolvidas. Então, vamos lá, eu vou apresentar algumas coisas para vocês. Os outros latidos agora não são da minha cachorra, eu não tenho o que fazer a respeito. Vou apresentar, gente, então eu vou alternar entre mostrar a apresentação e aparecer aqui e falar com vocês, porque aí eu consigo dar uma olhada no chat, tá? Eu preciso apresentar aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Então, organização da rotina de estudo em tempos de ensino remoto, né? Eu acho que essa é uma realidade que a maioria de nós está estudando. Aqui só uma contextualização para falar um pouco sobre o que é estudar. Antes disso, também quero agradecer os alunos, meus alunos e minhas alunas de estágio 4, que fizeram um projeto, né, para trabalhar com orientação de rotina de estudo, e aí isso me ajudou também a dar esse start, a falar sobre isso. E muito do que eu vou apresentar aqui, eles pesquisaram. Então, vários comportamentos, né? Estudar, na verdade, é uma série de comportamentos que são apresentados em contextos de aprendizagem por um ou uma estudante, né? E que tem que ter como consequência a aquisição de novos comportamentos. Então, estudar é uma série de coisas que a gente faz, uma série de respostas que a gente emite. Né? Então, uma estudante que aprendeu a estudar, é uma pessoa que é capaz de ler textos, de responder, ler textos, responder perguntas, né, sobre aquele texto, é capaz de identificar informações que sejam relevantes, de organizar essas informações de acordo com questões que sejam feitas, por exemplo, de elaborar questões, de identificar dúvidas a respeito do que foi lido, de sanar essas dúvidas, de relacionar informações com outros textos, com outros materiais. É uma pessoa também que é capaz de fazer atividades, de resolver exercícios, né? Porque o estudar aqui, ele envolve uma série de comportamentos. Nas ciências humanas, como é o caso da psicologia, a gente envolve muita leitura, mas a gente tem outras áreas, eu imagino que tenha estudantes também de outras áreas que façam atividades diferentes, né? Que não envolvam tanto a leitura ou só a leitura. Então, resolução de exercícios, né? Algumas outras coisas, atividades mais práticas. Uma outra questão também importante da gente considerar é que um estudante que aprendeu a estudar, ele é um estudante que, em geral, consegue fazer as lições ou as atividades acadêmicas que ele tem que fazer antes de atividades de lazer, né? Então, é uma pessoa que consegue se organizar nesse sentido e importante, que se concentra na atividade até o final. Então, essas também são comportamentos que a gente pode chamar de
uma pessoa que aprendeu a estudar, né? Uma pessoa que consegue ficar concentrada numa atividade de estudo até o final dessa atividade. Pode ser o final de uma aula, o final de um texto, né? O final de uma lista de exercícios que você precisa resolver. Então, o que a gente constata é que, diante disso, né, é que parece que muita gente não aprendeu a estudar, né? E só para tranquilizar um pouquinho vocês, ninguém precisa ficar aí, né, desesperado, mas estudar, ele não é exatamente ensinado na nossa cultura, de uma forma geral. Né? A gente, em alguns momentos da nossa vida escolar, a gente tem algum suporte para aprender a estudar, né, especialmente nos primeiros anos de escolarização, que você tem um acompanhamento mais próximo dos professores, das professoras, especialmente, e depois isso considera-se que você já aprendeu a estudar, e aí você acaba sendo meio que deixado, né? Então, existem algumas mudanças ao longo da nossa vida escolar. Então, a gente passa de um momento em que você tem um determinado tipo de atividade, um ou poucos professores, e aí você entra numa outra etapa educacional em que você tem várias matérias, com vários professores diferentes, né? E a partir desse momento começa a se assumir que você é capaz de estudar, né? Quando, na verdade, esse é um comportamento que também precisa ser aprendido, ok? Então, a gente não precisa aí se descabelar, em qualquer momento da vida a gente pode aprender a estudar. E é importante também entender que, muitas vezes, a dificuldade em aprender alguns conteúdos que a gente possa ter, isso em qualquer modalidade de ensino, em qualquer etapa da nossa vida, pode estar relacionada à dificuldade que a gente tem, às vezes, de estudar. Então, pode ser que eu não esteja me saindo tão bem numa disciplina, porque eu não estou conseguindo estudar aquela disciplina de uma maneira mais adequada, né, para conseguir fazer o que aquela disciplina exige que eu faça. Então, numa disciplina de exatas, por exemplo, talvez apenas ler o conteúdo, né? Provavelmente apenas ler o conteúdo não vai ser suficiente para que eu possa ter um bom desempenho numa prova, ou que eu possa aprender, de fato, esse conteúdo. Então, aqui um pouquinho para tranquilizar vocês, né, porque a gente, de fato, muitas vezes não aprende a estudar. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar, e aí eu acho que aqui a ideia principal da minha fala é o seguinte: o nosso sistema educacional, gente, ele está organizado de uma forma, e isso inclui a universidade, que tornam esse sistema educacional que tornam estudar, principalmente, bastante aversivo, né? Em geral, isso é visto como uma coisa chata, uma coisa, né, que às vezes a gente começa a fazer qualquer outra coisa para não estudar, né? E estuda quando realmente não tem mais jeito, quando tem aquela prova. Isso acontece com a maioria das pessoas, e aí a gente tem que considerar as próprias características desse comportamento que a gente tem que emitir, que é o estudar, e da maneira como a gente aprendeu a se relacionar com esse estudar, né? Então, eu acho que a maneira como o nosso sistema educacional está organizado, ele torna muito aversiva essa nossa relação com o estudo, né? Então, em geral, a gente estuda para ser aprovado. Muitas vezes a gente não estuda para aprender aquele conteúdo ou para emitir os comportamentos que a gente pode emitir quando a gente aprende esse conteúdo, né? Muitas vezes a gente vai às aulas para não ficar com falta, porque a falta, a gente tem aí uma quantidade de faltas, né? Se você tem muitas faltas, isso pode levar à reprovação, enfim. Então, tem uma série de coisas. Isso aqui falando mais no contexto de universidade. Num outro contexto de educação básica, muitas faltas podem implicar aí problemas para a família, para quem tem Bolsa Família pode, inclusive, perder esse auxílio, enfim. Então, tem uma série de motivos que muitas vezes fazem com que a gente vá à escola, vá à aula, que não necessariamente são aprender aquele conteúdo, né? E mesmo vocês que estão no ensino superior, que não é exatamente obrigatório, como é a educação básica, né? Mas ainda assim a relação que a gente desenvolve acaba sendo aversiva. E a ideia aqui é pensar em formas de tornar esse estudo menos aversivo, de tornar, ou talvez, né, chegar até o ponto de tornar esse estudo
um pouco mais prazeroso, especialmente nesse momento em que as nossas atividades estão mais restritas, né? Então, pode ser um pouco mais difícil mesmo, e tem uma série de outras preocupações, não só o fato das nossas atividades estarem mais restritas, mas outras preocupações que a gente tem nesse momento de várias ordens, né? De ordem econômica, porque as famílias estão sendo impactadas, pessoas perderam emprego, enfim. Então, tem aí questões que impactam ainda mais a maneira como a gente vai estudar, como a gente vai conseguir se organizar, tá? Então, acho que vale a pena também pensar um pouco nesse momento, não se exigir, eu acho que vocês devem estar ouvindo um pouco isso. É claro que é preciso fazer o necessário, se você está engajado aí num curso, em alguma coisa, mas é muito importante mesclar, tanto quanto possível, essas atividades de estudo com outras atividades que sejam mais prazerosas, tá? E uma coisa importante do fato do nosso sistema educacional estar organizado de uma forma aversiva é que a aversividade, ela pode levar a hábitos de estudos que são inadequados, como, por exemplo, a famosa procrastinação, né? Essa palavra aí, gigante, essa palavra que a gente ouve, não sei se todo mundo conhece, mas procrastinar é adiar, é ir adiando e deixando, né? Então, mesmo quem nunca tenha entrado em contato com a palavra, provavelmente já procrastinou, já deixou aquele trabalho para a última hora, já deixou para estudar para a prova em cima da hora, aí virou à noite, né, estudando, porque não conseguiu se organizar para estudar ao longo do tempo, né? E, em geral, a gente vai procrastinando porque tem outras atividades que estão concorrendo com estudar, e muitas vezes essas atividades ganham, né? Às vezes estudar é tão aversivo que até coisas como limpar a casa, lavar a louça, podem ganhar de estudar, não sei se vocês, mas às vezes, olha, eu confesso que eu acabo me engajando nesse tipo de comportamento e o estudar ou fazer, né, o que eu preciso fazer, acaba não sendo realizado. Então, vamos ver como que a gente pode lidar com essa procrastinação, né? Porque ela é bastante prejudicial. Uma coisa importante é a gente pensar em como criar motivação para estudar, tá? Eu falo aqui de um ponto de vista comportamental, da análise do comportamento, então, e essa literatura do comportamento de estudo que eu uso aqui para embasar a minha fala, ela é toda, né, analítica comportamental. Eu acho que é muito importante a gente não ficar esperando a vontade chegar, né? Falando aí de uma maneira mais coloquial, é importante a gente criar. Então, como lidar com a procrastinação? Tá, não dá para ficar esperando eu ter vontade de estudar, porque a gente tem uma série de coisas que precisam ser feitas e nem sempre vai dar para esperar, né? E eu sei que nesse momento é um pouco mais difícil. O que dá para fazer nesse momento é talvez alternar algumas atividades. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Algumas atividades podem ser mais difíceis de serem realizadas do que outras, né? Então, se não tiver um dia muito bom, talvez possa ser melhor e você realmente precisa fazer alguma coisa, pode ser interessante se engajar em outros tipos de atividade que sejam mais fáceis de serem organizadas, né, nesse momento. Então, uma coisa importante, não dá para esperar a vontade chegar. A gente tem que criar condições para poder se organizar e poder cumprir com as nossas tarefas, né? Para não ficar, por exemplo, fazendo coisas que podem ser prejudiciais para a gente, como às vezes virar a noite estudando, né, perder noites de sono ou perder outras coisas porque a gente não consegue se organizar para estudar, tá? Uma coisa importante, então, acho que a minha fala vai ser basicamente no sentido de pensar como estabelecer uma rotina de estudo, tá? Então, antes de pensar em estabelecer uma rotina de estudo, a gente precisa entender primeiro como que é a nossa rotina, como que é o nosso dia a dia, tá? Então, você precisa aí, antes de pensar numa rotina de estudo, olhar para a sua vida, para as suas atividades diárias, para o que você faz, para o que você tem que fazer. Porque se você não tiver essa ideia, você não vai conseguir pensar numa rotina de estudo, tá?
Então, como é a minha rotina? O que eu tenho que fazer durante o meu dia? Tá? A minha atribuição, então aqui, algumas questões que você pode se fazer para tentar estabelecer essa rotina, né, para entender de uma forma geral a sua rotina e posteriormente você vai elaborar, né, a partir do que você precisa fazer no dia a dia, a sua rotina de estudos. Então, uma dessas perguntas que é necessário se fazer é a seguinte: a minha atribuição, ela é estudar, né? Então, o que eu preciso fazer? Estudar ou tem outras coisas que eu preciso fazer para auxiliar as pessoas com quem eu moro, tá? Então, dando um exemplo aqui, voltando aqui para mim, tá? Por exemplo, eu moro sozinho, né? E aí eu preciso fazer coisas para me manter, eu preciso limpar minha casa, eu preciso ir no mercado, tá? Ou eu preciso fazer minha comida, ou não moro sozinho, moro com a minha família, e nesse momento imagino que vários de vocês estejam, né, talvez com as famílias de vocês, ou morando com outras pessoas, compartilhando espaço com outras pessoas. Então, o que vocês têm que fazer no dia a dia de vocês? Como está sendo a rotina? A rotina das famílias foi alterada. Você pode só estudar? Tem pessoas na sua casa que vão fazer as outras coisas? Que vão ao supermercado, que vão fazer comida, que vão limpar a casa, ou não? Agora, você também tem que fazer essas coisas, tá? Então, isso precisa ser considerado. Você também vai precisar contribuir nas atividades da casa, porque a sua mãe também está trabalhando remotamente ou está trabalhando fora e alguém precisa cuidar dessas coisas. Sua mãe talvez fosse a pessoa que fizesse. Estou falando a mãe, né? Porque a gente vive numa sociedade em que ainda as mães, as mulheres, são as que assumem a maior parte dessas atividades. Então, precisamos pensar sobre isso. Eu preciso saber como que é a minha rotina, ok? Então, essa é uma questão importante que precisa ser considerada. O que eu sou, o que eu preciso, né, fazer. Vou voltar aqui a apresentar. Às 8 horas da noite, às 5 da manhã, ninguém deve ficar. Outra coisa, tem alguém falando alguma coisa? Acho que talvez o microfone aberto. Vou seguir. Então, gente, por mais que a rotina de estudo ela seja importante, né? Mas a gente também precisa considerar as outras atividades que a gente tem que fazer no dia. Então, essas coisas que eu citei de manutenção aí de vida diária, tá? Então, a rotina de estudo vai ter que ser pensada levando em consideração essas atividades. Não dá para você pensar assim, então eu vou ficar o dia inteiro estudando. Eu tenho uma prova amanhã, eu vou passar o dia estudando. Às vezes a gente até faz isso, né? Mas não dá para a gente fazer isso sempre. Por quê? Eu vou ter que parar para comer. Se não tem ninguém para fazer a comida, eu vou ter que fazer a comida, enfim. Então, eu tenho que colocar na minha organização de rotina as outras coisas que eu tenho que fazer também, ok? Então, preciso considerar isso. E aí, eu preciso dizer para vocês que se vocês não têm uma rotina ainda, é preciso estabelecer. E ainda mais nesse momento que dá uma sensação que a gente está em casa, dá uma sensação assim de férias, né? Então, não quero. Ou então, dá uma sensação, muitas pessoas estão ansiosas, estão entrando em quadros depressivos e não querem fazer nada. É bastante difícil, porque você está em casa e a maioria das pessoas, né, quem estuda, está acostumada a ficar em casa. A maioria dos alunos da UFMS, por exemplo, tem aula, na psicologia, vocês têm aula praticamente todos os dias, o dia todo. Então, vocês passam o dia na universidade. E agora mudou completamente a rotina. Então, nesse momento, mais do que em qualquer outro, é preciso estabelecer uma rotina, tá? Uma forma de estabelecer a rotina é começando, por exemplo, pelo horário de levantar. É bom que você estabeleça um horário para você levantar todos os dias. De preferência, um mesmo horário, né? Isso é claro, levando em consideração aí as suas atividades, mas é importante que você tenha um horário para levantar,
E aí vai pensando, vai organizando o seu tempo, as coisas que você precisa fazer, até você conseguir sentar para estudar, ok? Outra coisa que precisa ser considerada para fazer a rotina, né, para elaborar a sua rotina de estudo, é pensar o que eu tenho que fazer todos os dias. Então, também não adianta eu preencher a minha rotina toda com atividades de estudo, se eu não estou considerando essas coisas. E aqui eu estou pensando nas coisas que são fundamentais, né? As coisas que não tem como eu deixar de fazer. E aqui pode ser importante também incluir algumas atividades de lazer, de descontração. Pode não, é importante, é necessário incluir também. Oi, alguém precisa falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Acho que é algum microfone, né? Que às vezes a gente acaba ligando. Então, é bastante importante estabelecer uma rotina considerando um horário para levantar, de preferência, o mesmo horário todos os dias, né? Até porque o próprio organismo vai se acostumando com isso. E quando a gente está na nossa rotina, né, fora desse período de pandemia, a gente em geral tem essa rotina. Vai para a universidade todo dia, acordar mais ou menos todo, né? A vantagem, enfim, talvez possa ser uma vantagem, seja o fato de que algumas pessoas talvez não precisem acordar tão cedo, né? Aí não precisa lá acordar, sei lá, 5 da manhã para poder chegar na universidade às 7 ou 7h30, alguma coisa nesse sentido. Talvez dê para dormir um pouquinho mais aí, e enfim, mas aí cada um vai tentar estabelecer de acordo com as suas atividades e com a sua realidade. Uma forma importante, eu acho que boa de organizar também, é a partir dos compromissos fixos que a gente tem, tá? Então, se vocês têm aula em horários fixos, se vocês podem, né, assistir a aula no horário que ela acontece, né, por uma série aí de motivos, que eu não vou entrar em detalhes, mas se você tem essa possibilidade de assistir a aula no horário que ela acontece, você pode reservar esse horário para suas aulas. E aí você vai encaixar outras atividades, tanto de estudo, quanto sem ser atividades de estudo, mas que também precisam ser feitas, nos outros períodos. Né? Então, pode ser uma forma, ó, eu preciso ter uma noção do tempo que eu tenho coisas para fazer e o tempo que eu tenho livre. Aí pode ser muito importante aqueles planejadores semanais. Aqui eu coloco um exemplo só para ilustrar, né? Mas que dá para fazer no celular, né? Dá para fazer à mão, se alguém aí quiser fazer uma tabelinha, pregar na parede, mas dá para fazer usando a agenda do Google também, né? Agenda de celular, acho que a maioria dos celulares tem lá o planner, você consegue se organizar um pouquinho por ali. Dá para baixar aplicativo que faz isso. Eu não vou falar de aplicativo aqui porque não tem nenhum que eu use, eu ainda não estou muito usando o aplicativo, mas em breve eu quero pelo menos testar alguns para poder falar também sobre isso. Mas tem aí, eu acho que vocês são ótimos em fuçar essas coisas, muito melhores que eu, então podem achar aplicativos que ajudem vocês a estudar. Mas o básico é isso aqui, vocês terem esse planejamento, tá? Aí aqui é só um bonitinho para vocês verem, assim, os dias da semana, né? E aí, os períodos fixos. Aqui eu coloquei uma coisa mais, um calendário aqui, uma rotina, né? De uma pessoa que teria aula aqui no período da manhã e depois algumas aulas no período da tarde. Então, esses roxinhos aqui são os períodos que essa pessoa tem aulas. E aí ela consegue ver ao longo da semana dela qual o tempo que ela tem livre. Por isso que eu acho muito importante esse planejamento semanal, essa coisa visual, né? Mesmo que não seja no papel, enfim. Essa ideia mais visual, de você conseguir visualizar quais horários você tem livres, né? E pensando pelo menos nos alunos da psicologia, que são os que eu convivo, às vezes vocês têm, assim, muitas disciplinas.
e ainda pegam mais, né? Porque, enfim, tem que cumprir as cargas de optativa, e às vezes tem gente que tem isso aqui tudo preenchido, né? Todos os dias, segunda a sexta, tá tudo preenchido. E aí é muito difícil. Então, aqui a gente vai tentando, a gente está aí do meio, na verdade, se encaminhando para o fim do semestre, a gente vai ter aí uma extensão do período, mas estamos já nos encaminhando para o fim do semestre, então, quanto a isso, não dá muito mais para fazer nada. Mas uma dica que eu dou para vocês é com relação a preencher a carga horária de vocês com disciplinas. Sempre que possível, gente, pegue uma quantidade de disciplinas com as quais vocês consigam lidar. Né? Se vocês lotam a semana toda com disciplina, que hora que vocês vão estudar? Que hora vocês vão se dedicar às atividades de estudo? Aí, realmente, aí não dá conta, porque aí vai precisar preencher o sábado, preencher o domingo. Né? Eu sei que tem as demandas dos cursos, que tem muita coisa, mas é muito importante, sempre que possível, tanto quanto possível, pensar aqui, fazer um planejamento também antes do início do semestre, de se matricular nas disciplinas, ok? Mas então aqui é uma ideia, aqui eu mostro um pouquinho, já colocando os horários, que eu acho que é até uma coisa mais legal de se fazer, tá? Colocando aqui os horários, aqui nesse exemplo as aulas seriam todos os dias pela manhã, todas as manhãs, e aí você pode colocar no restante o que você pode fazer, né? O que você. Então, você tem alguma atividade que você precisa fazer para as aulas de terça-feira? Que dia que você vai fazer essa atividade? Toda terça você tem que entregar uma determinada atividade nessa aula aqui da manhã. Então, você pode planejar um dia durante a sua semana para você fazer essa atividade. Você pode, inclusive, escrever, né? Pegar aqui no horário, dar umas duas, o horário que você vai fazer a atividade da disciplina de terça, e assim você vai se organizando, vai, né, colocando horários para fazer as coisas. Não precisa ser uma camisa de força, no sentido de que, nossa, não posso sair disso, mas é um planejamento que você deve cumprir, né? E aí, e também precisa ser um planejamento real, um planejamento que você consiga cumprir. Dá para também colocar coisas irreais, porque aí só vai tornar mais aversivo, a gente acaba se frustrando, isso não dá certo, não sei o quê. Então, é importante também pensar em coisas que sejam possíveis de serem feitas, tá? E considerando a realidade de vocês. Então, por exemplo, vou imaginar que aqui na segunda você terminou a aula às 11 horas, né? E aí na sua casa, você está aí com a sua família e você não precisa fazer almoço, você tem que fazer umas atividades, mas que não... Você não precisa se dedicar ao almoço, né? Então, mas o almoço na sua casa, ele sai por volta das 13 horas. Então, você pode usar esse tempo aqui, ó, você vai ter das 11 até as 13 livre. Tá, mas você acabou de sair da aula, então pode ser interessante você fazer alguma outra atividade que seja responder, talvez, suas mensagens de WhatsApp, enfim, você pode planejar coisas que não exijam tanto de você, porque, ó, ficou 4 horas aqui na aula, né? Poxa, cansativo. Então, o que dá para você fazer nessas 2 horas antes do almoço, que não seja estudar, mas que seja uma maneira aí de você usar o seu tempo. Talvez fazer alguma coisa que você precisa fazer, né, na sua rotina lá de tarefas da casa, que dá para você fazer nesse horário. Mas pensar também nas atividades de lazer, de conversar com as pessoas, enfim. Então, dá para ir pensando e encaixando as atividades nesse sentido, tá? Então, aqui é uma sugestão, cada um vai fazer de acordo com os recursos que tiver, né? Aplicativo, agenda do celular, enfim, e com as atividades, com a realidade que tiver também na sua casa, na sua família, tá? Então, vamos pensar um pouco. Aí, aqui eu acho que eu só coloco algumas coisas sobre como que você vai preenchendo, né, aquela tabela com a sua rotina de estudo, que é essa ideia. Se você tem um compromisso que é semanal, então, toda semana, na aula de quarta, eu preciso ler para toda quarta, tem que ter lido um artigo, e o artigo já sei lá qual é. Então, você já deixa, talvez, sei lá, na segunda tarde ou na terça, eu tenho esse tempo aqui que eu vou ler o texto que é para aula de quarta, ou eu vou fazer a atividade que é para aula de terça, e assim vai indo, tá? Já vai deixando mais ou menos o momento, planejando o momento que você vai fazer as atividades, para você conseguir fazer todas as atividades da semana.
Aí, uma coisa importante é a gente pensar também quanto tempo que a gente vai deixar para cada coisa. Porque eu coloquei lá, vamos voltar aqui, né, nessa tabela, tem os horários, inclusive, que eu posso marcar, eu vou ficar aqui na terça-feira, eu vou ficar da 1 até as 2 fazendo a leitura do texto que é para aula de quarta-feira. Mas quanto tempo eu deixo para cada coisa? Como que eu decido isso? Tá? Então, essa também é uma decisão importante para a gente poder organizar um pouco essa rotina. E aí, vocês precisam ter um pouquinho, isso exige um pouquinho de autoconhecimento, saber um pouquinho de vocês, um pouquinho de observação, auto-observação, né? Uma das coisas importantes é saber por quanto tempo você consegue ficar estudando concentrado. Tá? Ficar estudando concentrado, vou dar um exemplo aqui que seria para mim, o que é, né? Quando eu sei que eu estou estudando concentrada e quando eu sei que já deu, já me desconcentrei. Eu estou lendo alguma coisa, que é basicamente, que é o que eu mais faço, né? Ler ou escrever. Mas eu estou lendo, e aí a leitura está fluindo, né? Eu estou lendo, eu estou entendendo, eu estou grifando, fazendo as coisas que eu faço enquanto leio. E aí, de repente, eu começo a ler o parágrafo uma vez. Aí eu li de novo, porque eu não entendi, eu li de novo. Quando eu chego nesse momento, eu sei que assim, opa, já não estou mais concentrada. E eu não estou lendo às vezes de novo, porque o parágrafo é de difícil compreensão. Eu estou lendo de novo porque assim, eu não prestei atenção no que eu li. Né? Então, o ideal é que a gente não chegue nesse momento, que a gente comece a se observar para perceber quanto tempo mais ou menos eu consigo ficar estudando. É claro que vai variar do assunto, vai variar de assunto para assunto. Tem alguns assuntos que talvez você goste mais, ou você tenha mais afinidade, você pode conseguir ficar mais tempo estudando. Tem outros que você vai passar menos tempo. Então, é importante que você comece a fazer essas observações. Quanto tempo, em geral, eu gasto para ler os textos daquela disciplina? Quanto tempo eu levo para fazer, né? Então, mais ou menos, quanto tempo você precisa para fazer essas atividades, tá? Então, essa é uma informação importante para você pensar como que você vai organizar a sua rotina, tá? Observe o seu próprio comportamento, né? Então, vai exigir um pouquinho aí de você antes de começar a fazer. Você pode montar uma rotina, né? Baseando-se assim, um pouco no que você imagina que possa ser, e aí você vai adaptando a partir das observações que você vai fazer a respeito disso, né? Uma coisa importante é que dá para a gente aumentar gradualmente o tempo que a gente se mantém concentrado, né? Então, importante que você comece pelo intervalo. Então, vamos lá, você não tem ideia de quanto tempo você consegue, você não sabe, não sei quanto tempo em geral eu levo para ler, começo a ler, eu me distraio. Então, assim, vamos começar pelo menor tempo, né? Pelo menor intervalo que você imagina que você consegue ficar, sei lá, consigo ficar 15 minutos de boa lendo aqui esse material. Então, tá, começa com 15 minutos. Tá? Porque a ideia, gente, além de conseguir estudar, conseguir dar conta da sua rotina, é principalmente ir tornando menos aversiva a coisa do estudo, né? Não ser aquela coisa que, ai meu Deus, eu tenho que passar o dia inteiro estudando, né? Não é aquela coisa que aí você vira à noite estudando e que, assim, fica aquela sensação, tipo, né? Para eu conseguir estudar, para eu conseguir dar conta das minhas coisas, às vezes eu preciso abrir mão de muitas outras, inclusive do meu sono. Então, comece lá com os 15 minutos que você acha que consegue e vai observando em 15 minutos. Rendi, né? Deu 15 minutos, rendi, pode usar o celular, pode usar alguma coisa para cronometrar lá aquele tempo. Como que eu fiquei nesses 15 minutos? Não, tá bem, tô bem, consegui mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Ou o que eu consegui ler, o que eu consegui fazer nesses 15 minutos? E a partir daí você vai planejando, tá? Pode ser interessante para começar a escolher um conteúdo que você goste ou que você tenha mais afinidade. Não, ó, tá difícil começar a estudar, nossa, preciso pegar para estudar, mas nossa, não tô dando conta, o que eu faço? Comece por alguma coisa que você goste.
pode não ser a coisa que você precisa, sua maior necessidade, assim, né? É claro, tem que avaliar também. Tem alguma coisa que eu preciso fazer que seja para amanhã e que se eu não fizer vai ser muito problemático? Mas se não tiver, né? Se você puder escolher, escolha alguma coisa que você vai ter mais facilidade em fazer, né? Uma atividade que vai ser talvez mais prazerosa, aquela matéria que você gosta, que você entende, porque aí você provavelmente vai conseguir ficar engajado nela mais facilmente do que numa outra que você, assim, não entende direito, né? Provavelmente você vai precisar de mais recursos para poder ficar estudando, tá? E aí você pode ir aumentando aos poucos o intervalo. À medida que você vai observando que você fica de boa, né? O quanto tempo você consegue ficar estudando, você vai aumentando esse tempo. E é importante que durante esse tempo que você está estudando, você se mantenha meio afastado, assim, das distrações, tá? Então, isso é importante. Em geral, sempre, tanto quanto possível, né, gente? Estou imaginando aqui um ambiente de estudo em que isso é possível, tá? Se não for possível, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, por exemplo, o celular é uma grande distração, né? Principalmente rede social, então pode ser interessante desabilitar por um tempo as notificações ou silenciar o celular ou deixar o celular longe ou se você mora com alguém. Gente, pense nas estratégias que funcionam para vocês, né? Ó, vou deixar o celular com o fulano, e aí, quando eu terminar, eu vou lá e pego o celular com o fulano. Vou deixar o celular longe de mim, porque quando o celular está aqui perto, eu não consigo. É claro que tem o computador também. Se você está estudando no computador, você consegue acessar algumas coisas aí pelo computador, tá? Mas, enfim, se a gente começa a deixar algumas distrações, isso já é importante, né? Aí, planejar o tempo, né? O que você vai planejar, a duração da sua sessão de estudo, pensando no tempo que você gasta ou na atividade que você tem que fazer. Então, você pode planejar ou por tempo ou por atividades que você precisa fazer, tá? Isso vai depender muito de você, né? Do que vai ficar mais fácil, do que você precisa fazer também. Muito importante, gente, planejar intervalos enquanto está estudando. Então, entre as sessões de estudo. Eu estudou lá os 15 minutos que você dá conta de estudar bem, faz um intervalo, né? Para um pouquinho, não senta na cadeira para estudar e fica. A menos que assim, você fica muito de boa fazendo isso, ok. Se não, o melhor é você ir parando um pouco. Eu estudei 1 hora, poxa, vou levantar um pouco, até para, né? Dar uma alongada, sair daquela posição para mexer um pouco o corpo, né? O próprio corpo também agradece. Mas é muito importante fazer intervalos, tá? E aí, se você está fazendo intervalos, se você está estudando, e aí, por exemplo, vou estudar por 1 hora, deu lá 1 hora, você está terminando um conteúdo, falta pouco para você terminar de ler, enfim, se você está de boa ainda, termina a sua tarefa, tá? Então, assim, não é para ser rigoroso também com relação a tempo, é mais para você ter uma noção, né, do que você vai conseguir fazer. Mas é importante que você termine a atividade que você está fazendo, se falta pouco para você terminar, não é porque deu seu tempo que você vai parar, tá? Não é bater ponto, não, aqui. É uma coisa mais flexível um pouco nesse sentido, tá? Então, terminou lá, deu o seu tempo de estudo, da sua sessão, se você consegue concluir o que você está fazendo, conclui, e depois você faz uma pausa. Essas pausas são importantes, eu acho que ainda mais nesse momento, né? Porque, enfim, a gente tem, para a gente conseguir retomar um pouco do fôlego, tá? Então, é muito importante planejar esses intervalos. Na verdade, acho que eles são importantes ao longo de qualquer, né, de qualquer momento que a gente estiver estudando ou fazendo alguma atividade que exige bastante da gente. Mas, tem algumas questões importantes. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguma pergunta. Não, é alguém falando aqui o semestre. Alguém que falou do calendário, eu vi que o pessoal já está dando dicas, né, de agendas, isso é bem legal, né? Isso é interessante. Então, usar essas tecnologias, usar aplicativo, tudo a favor de conseguir uma melhor maneira de se organizar.
É... Aí alguém falou, gostaria de saber o que fazer quando você faz a pausa e não tem vontade de voltar. Exatamente esse o ponto que estamos chegando. Então, gente, o que é importante? Esse intervalo também, essa pausa, ela não pode ser muito longa, tá? Não é estudei 15 minutos ou fazer 20 minutos de pausa. Não pode ser assim, porque aí, né, não vai render muito. Outra coisa importante com relação ao intervalo, gente, é você para, sei lá, para tomar uma água, dar uma esticada, talvez ouvir uma música, né? Planeja, olha eu fazendo barulho. Planeja algumas coisas que você possa fazer, mas não dá para você começar nesse intervalo a fazer coisas que são assim muito reforçadoras, que não vão, que você depois não vai querer voltar, né? Então, por exemplo, não é uma boa dormir, porque não tem uma chance aí de você deitar um pouquinho, não, vou só tirar aqui um cochilinho, 10 minutinhos, e você passar horas, passar o resto da tarde. Outra coisa importante é, não dá para assistir, só um episódiozinho daquela série. Porque se tem vários episódios, qual que é a tendência? Que você, mas vou assistir mais um, né? Uma vez que você tá lá, aí terminou aquele episódio, daquele jeito, você quer ver o próximo. Então, algumas coisas, gente, não dá para fazer nesse intervalo. Você pode fazer depois, quando você parou de estudar, tá? Isso aí é outra coisa importante também. Não dá para ficar assim o dia inteiro estudando. O que que eu faço? Como que eu estou me organizando aqui? Porque a gente que estuda, enfim, essa nossa vida, o que que ela envolve? Você pode ficar o tempo todo fazendo coisas e você não vai dar conta de fazer todas essas coisas. Eu posso ficar o dia inteiro e à noite, assim, passar aqui os 3 turnos, corrigindo o trabalho, preparando aula, e eu ainda vou ter coisa para fazer. Então, eu tento me organizar ao longo do dia, mas eu paro, chega um horário que eu paro, tá? A menos que tenha alguma coisa urgente para o dia seguinte. Mas eu geralmente paro. A partir desse horário, eu não vou estudar mais. Eu não vou trabalhar mais, chega. Agora eu vou fazer outras coisas, eu vou descansar, eu vou ver a minha série, enfim, vou fazer. E aí eu acho que isso é válido também para vocês. E a organização da rotina de estudo é justamente para vocês conseguirem parar em alguns momentos, para não ficar fazendo tudo o tempo todo. Né? E também para não ficar perdendo tempo a ponto de depois não conseguir fazer essas pausas, né? Nossa, agora eu preciso estudar, porque né, não estudei a semana inteira, agora eu tenho que entregar um monte de trabalho e eu não sei como que eu vou fazer isso. Outra coisa, não sei se ajuda, Vênus, mas, né? Então, faça alguma pausa pequena, alguma pausa para tomar uma água, para esticar, para brincar com o cachorro, enfim, nada que seja uma música que você está a fim de ouvir, nada assim muito que vai te impedir de voltar. Quando se sente mal por não estar rendendo tanto, isso também quando a gente não está rendendo tanto, a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Eu penso muito nisso em relação ao sono, por exemplo, né? Acho que também tem essa coisa do sono. Às vezes a gente começa a estudar e aí a gente, né, não tá falando, a gente está lá pescando e então tem que fazer uma análise aí, o que está acontecendo, o que está te impedindo de estudar, né? Em relação ao sono, você está com sono porque você não está dormindo bem? Tem acontecido, muitas pessoas não estão dormindo bem, não estão legal, né? Porque, enfim, tem trocado dia pela noite. Então, às vezes, fica difícil, né? Estudar. Eu acho que era o próximo tópico. Vou falar do sono e aí a gente depois fala um pouquinho sobre essa questão que você colocou, sobre autoestima, né? Mas, então, precisa pensar. Por que você não está, por que está te dando sono na hora de estudar? É por isso? Você não está dormindo o tempo que você precisa? Porque se você foi dormir às 5 da manhã e acordou às 8 para estudar, é bem provável que você vai ficar com sono, né? Então tem que analisar isso. Tá dormindo bem? Não, tô dormindo, durmo 6, 7 horas, durmo 8 horas, enfim. Mas tá dormindo bem? Acorda cansado, acorda descansado? Como que é isso? Então tem que também pensar um pouco sobre isso. E outra coisa importante, esse sono. Porque às vezes o sono é assim, para se esquivar de estudar, né?
Ai, tô com sono, ai, não tô dando conta, então, poxa, eu vou dormir um pouquinho, né? Então, tem que fazer uma análise aí do que está acontecendo. Nesse momento que a gente está vivendo, que as coisas, que a rotina está muito diferente, que no geral a gente tem menos atividades, pode ser que algumas pessoas sintam menos sono, pode ser que outras sintam mais sono. Só quero dormir, parece que as coisas não têm sentido. Meu Deus, eu não quero fazer mais nada, eu quero ficar dormindo. Porque dá aquela sensação de quando que isso vai acabar. Então, vamos pensar em outras atividades. Vai ter que fazer outras coisas, porque para conseguir estudar, vai ter que organizar aí outras coisas na rotina. Então, vejam como não é só o estudar, mexe com uma série de coisas, né? Então, o que eu sugiro? Que, por exemplo, quem está com dificuldade para dormir, ou não está dormindo, ou está dormindo muito, enfim, ou está aí, né, entrando em quadros depressivos, importante, talvez, ficar vendo notícia o tempo todo, né? Eu acho que agora as TVs estão um pouco. Ainda tem muita informação a respeito, mas eu acho que um pouco menos, porque a gente já está aí vivendo durante um tempo isso, e tem outras notícias, né? Os problemas de ordem política do Brasil estão também tomando boa parte dos noticiários. Mas se você está com um problema para dormir, se você deita e não consegue dormir, porque, enfim, pode não ser uma boa ficar assistindo notícias o tempo todo, ficar lá o louco do coronavírus, saber exatamente quantos casos, quantas pessoas morreram, enfim, é importante ter informação, mas tenta restringir um pouco, não vai assistir todos os jornais, né? Tenta restringir um pouco, e principalmente não faz isso na hora de dormir, né? É importante prestar atenção na alimentação, o que você está comendo, você está comendo. Se possível, se exercite, faz alguma coisa aí na sua casa, tem aula de fit dance na internet, enfim, tentar fazer alguma coisa. Anda um pouco por perto, no quarteirão, quem tem cachorro vai sair para andar com o cachorro. Então, algumas coisas que podem ajudar, talvez, a dar uma ideia, assim, de pelo menos de corpo, né, de normalidade. E muito importante nesse momento, gente, mantenham contato com os amigos, com os familiares. Muito importante que vocês consigam, né, a distância, mas é o que a gente tem agora, é o WhatsApp, a chamada de vídeo, mas mantenham esse contato, e de preferência diário. Então, por quê? Vocês né, na escola, né, esse contato na escola, na universidade, esse contato era diário. Todos os dias vocês estavam na universidade, a maioria de vocês estavam na universidade e tinham contato com os amigos, com os colegas, falavam, enfim. Então, tentem manter um pouco isso. Falem com as pessoas, né? Tem que ter um momento do dia para isso. Nem que, né? Então, tem que falar sim, para não ficar também muito envolto aí nessas questões e muito alheio ao que está acontecendo. Então, falem com as pessoas, né? Conversem, tentem se cuidem nesse sentido. Com relação ao que que perguntaram sobre essa coisa da autoestima, né? Aí vai ter que pensar da mesma maneira como o sono envolve analisar uma série de outras coisas, talvez tenha que pensar também essa questão dessa baixa autoestima aí, né? O que é isso? O que está acontecendo? O que você está chamando de autoestima baixa? Você não está rendendo porque você acha que você não é bom o suficiente. Então, vai precisar de alguma coisa mais individualizada aí, mas você não está conseguindo fazer as coisas que precisa fazer, e aí você fica sentindo que não vai dar certo nada, que não vai conseguir nada. Então, a ideia é justamente que vocês consigam colocar em prática algumas coisas para ter essa ideia de que, não, olha, eu dou conta, né? Nem que seja aos poucos, gente. Então, não dá também para se exigir grandes coisas nesse momento. Pode ser que, nesse momento, nem todo mundo vai conseguir fazer as disciplinas que se inscreveu no começo do semestre e que talvez faria se tivesse uma condição presencial. E, assim, não tem problema, imagino que não tenha problema. Sei que tem aí as condições de cada um, as dificuldades de cada um, de eu preciso me formar, enfim, mas
também tem que pensar que a gente está num momento atípico, e aí pode ser importante que você consiga fazer bem algumas dessas coisas e mantenha esse senso de, olha, eu dou conta, apesar de do que está acontecendo, do que tentar dar conta de tudo, não dar conta de nada, e aí ficar se sentindo mal, porque não deu conta, né? Então, acho que precisa rever um pouco também. É importante rever essa exigência nesse momento. Até porque muitos de nós estamos nessa situação, não escolhemos. Muitas das universidades aqui determinaram que as atividades iam ser dessa maneira. E aí a gente não teve assim, essa escolha, então temos que nos adaptar. Né? Se podemos, né? Se vamos terminar o semestre, enfim. Alguém está falando que tem estudado bastante, esgotado psicologicamente, tem recorrido a remédios devido à dor de cabeça. Algumas noites não durmo bem pensando nos trabalhos, acordo cansado, né? Então, Flávio, eu acho que talvez pensar nessa organização da rotina seja justamente interessante, né? O professor Tiago costuma falar, nós não somos uma empresa. Gente. Então, assim, ainda mais quem está aí no começo do curso, está tentando se adaptar ainda, fico com muita dó de quem está no primeiro semestre, porque acabou de chegar e, de repente, tudo isso, né? Vocês nem pegaram o ritmo da universidade e já estão tendo que se acostumar com um outro ritmo, enfim. Mas eu acho que essa organização, então, voltando ali a responder um pouco a Flávia, essa organização é um pouco no sentido de que vocês... a Flávia está no primeiro semestre, né? Então, você ainda não entendeu, ainda não pegou o ritmo. E eu acho que deve ser muito difícil pegar essas bases. Não sei se você é da psicologia, mas eu sei que no curso de psicologia tem algumas disciplinas, como filosofia, sociologia, tem essas disciplinas, não é, gente? Que aí é difícil, eu acho que isso exige uma discussão, enfim, não sei exatamente como os professores que dão essas disciplinas organizam, mas pode ser difícil. Então, é pegar um ritmo também que a gente, de uma coisa que a gente nunca teve que fazer. Então, a gente está aprendendo, e a gente está aprendendo no meio do semestre. A gente está tendo que aprender enquanto o semestre está rolando. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais... vamos ser um pouquinho mais leves aí com a gente mesmo, tanto quanto possível, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso pode não ser uma opção, mas vamos fazer o que a gente dá conta de fazer, para manter esse senso de não, dou conta de fazer, consigo fazer, e aí vamos aos pouquinhos, tá? Então, acho que é importante lembrar disso. Trabalhar em grupo na modalidade EAD é complicado, né? Rotinas de estudo, cada um totalmente diferente. Isso. Deve ser bem difícil. Oh, meu Deus, a amizade sendo destruída. Não é o EAD que está destruindo, não. O trabalho em grupo mesmo, em qualquer modalidade. Acho que ele contribui para isso, né? Mas depois vocês aprendem também, gente. Tudo é aprendizado, tá? Não fica sofrendo muito, não. Tudo é aprendizado. Depois espero que um dia vocês possam olhar e falar, nossa, briguei com fulano por causa daquele trabalho, meu Deus, né? Enfim. Então, a ideia de organizar a rotina é um pouco isso, né? Para vocês terem noção do que vocês precisam fazer, porque às vezes nem sabe, né? Tudo que precisa fazer. Então, vamos começar. O que eu preciso fazer? Vou colocar no papel. Quais são as disciplinas que eu faço, em quais horários, quais atividades que eu tenho, para eu começar a entender, assim, o que eu dou conta de fazer, o que eu não dou conta de fazer. Talvez para o próximo semestre, não sei como a gente vai estar no próximo semestre, não sei se a gente vai continuar com atividades à distância, mas possa ser interessante vocês fazerem um planejamento já considerando qual vai ser a modalidade, né, quais são, o que vocês vão fazer, né, que disciplina vocês vão fazer, considerando também as necessidades em casa, tá? Muito importante pensar nisso. Eu estou caminhando aqui para os últimos slides, gente. Ambiente de estudo. Ambiente de estudo, gente, tem uma série de características, né, que um ambiente precisa ter, um ambiente considerado adequado de estudo, né? E ele é muito importante para que vocês consigam também ter um bom desempenho. Só que nesse momento, a gente precisa também pensar que tem gente que não tem em nenhum momento um ambiente de estudo adequado, considerado adequado, né? A gente também tem que pensar nas realidades
dos estudantes, de modo geral. Tem gente que não tem local específico para estudar. E nesse momento, que a maioria das pessoas pode estar em casa, talvez vocês estejam convivendo aí, os pais de vocês, né, aqueles que podem, talvez estejam trabalhando de casa, irmãos que também estudam, então pode ser ainda mais difícil ter um ambiente, e esse ambiente pode ter que ser compartilhado com as pessoas, tá? Então, acho que essa é uma parte bastante delicada e que vai exigir bastante de vocês no sentido de negociações, todo mundo, né? De uma organização aí meio que do grupo, coletiva, das pessoas que estão morando nessa casa, né? Não só famílias, mas pode ser pessoas que moram em repúblicas, né? Que dividem aí espaços. Então, um ambiente de estudo que a gente, né? Se você puder ter um ambiente de estudos assim, melhor, né? Que seja só para você estudar. Essas são as condições ideais, gente, mas aí cada um vai vendo o que consegue fazer e a gente vai pensando em formas de adaptar, vou falar aqui algumas. Então, é importante, se você puder, ter um ambiente que seja só para você estudar, tá? Porque aí você deixa todo o seu material concentrado ali, é aquele ambiente que está mais relacionado ao estudo, né? De preferência, um ambiente silencioso ou com o mínimo de barulho possível, que tenha uma boa iluminação, em que você não seja interrompido ou interrompida, que tenha uma mesa de um tamanho adequado para você colocar os seus materiais, que tenha uma cadeira confortável. Então, é importante pensar nessas questões também de ergonomia, de conforto, porque isso também contribui para o tempo que você consegue ficar estudando. Se você está numa posição ruim, né, sentado de qualquer jeito, isso pode, com o tempo, bem, que muitos de vocês são bem jovens, mas o corpo começa a reclamar, né? Então, ficar numa condição aí, num ambiente que seja confortável, contribui para que vocês consigam ficar mais tempo estudando, tá? Mas eu sei que nem todo mundo tem esses ambientes para estudar, né? Ainda mais agora. Então, agora, nesse momento, às vezes a gente só tem a mesa da cozinha, e aí na cozinha toda hora tem gente, ou eu estou estudando e aí, de repente, vão preparar o almoço, ou eu tenho a mesa da sala, mas é onde fica a TV, e aí eu estou estudando, mas tem alguém vendo TV. Pode ser que você tenha só o seu quarto para estudar, mas esse quarto não é só seu, você divide com outras pessoas, você pode até ter uma mesa, mas você precisa dividir o ambiente, então você vai ter que negociar os espaços. Ou às vezes você tem um quarto só para você, só que não tem mesa de estudo, não tem nada, só tem a cama, enfim. Então, a gente vai ter que repensar aí essa coisa de ambiente adequado de estudo. A gente vai ter que tornar esse ambiente um ambiente de estudo da maneira como dá, né? Então, se for possível, você pode tentar escolher um lugar da casa que é mais silencioso, um lugar que você vai conseguir se concentrar mais. Se já está difícil estudar, pode ser importante você encontrar lugares que sejam que isso, né, em que você não vai ter tanta distração, que alguém não vai ficar te chamando o tempo todo, né? E aí, essa habilidade de negociação vai ser importante. Então, talvez você tenha que negociar com as pessoas com quem você mora, com o seu irmão, com a sua mãe. Ó, eu vou estudar aqui. Então, o fulano quer ver televisão, o outro precisa estudar, o outro não sei o quê. Então, então como que a gente vai se organizar? Então, você vai ficar aqui na sala, vendo televisão, então eu vou estudar lá no seu quarto, que tem a mesa, então eu vou estudar aqui na cozinha, e você fica, tá? Então, algumas habilidades aí de negociação com as pessoas com quem vocês moram, gente, isso é importante. Tá? Eu sei que isso pode gerar aí alguns conflitos familiares, mas algumas coisas a gente não tem muito como fugir, tá? E aí, ainda mais nesse momento, pode ser muito importante que a gente consiga fazer, né, essa adequação, tá? A Flávia está falando, a Flávia tem filhos, marido, sogro. Nossa, Flávia, então, olha, se você está conseguindo fazer alguma coisa aí, eu já estou te achando uma super guerreira, né? Muitos de nós, muitos dos estudantes que estão tendo dificuldades, alguns têm a possibilidade de se concentrar e se dedicar apenas aos estudos, né? E ainda assim é bastante difícil. Então, com outras atividades extremamente concorrentes, deve ser bastante difícil mesmo fazer isso. Então, gente, negociar os espaços de estudo pode ser muito importante, tá?
Para quem precisa estudar, onde tem barulho. Então, assim, ó, não tem jeito, na minha casa tem barulho, eu preciso estudar, não tenho o que fazer. O que posso falar? Tentou um lugar mais silencioso? Ah, não tem esse lugar na minha casa. Às vezes um quintal, algum outro lugar, onde você consiga se acomodar de alguma forma e que você consiga ficar por um determinado tempo, né? Porque também não dá para ficar, porque aí começa a doer as costas, dói não sei o quê, dependendo do jeito que você está acomodado, então vai ficar muito tempo. Então pode ser um lugar externo da casa, um quintal, algum lugar onde você consiga, talvez, sentar para ler um livro, fazer alguma coisa. Mas se não tem esse lugar que seja menos barulhento, uma coisa que você pode fazer é tentar por atividades que você consiga fazer, mesmo que tiver um pouco de barulho, tá? Então, talvez tenha um pouco de barulho, mas essas atividades aqui eu dou conta de fazer. Talvez escolher atividades em que tem menos, exigem menos concentração, tá? Às vezes tem alguma atividade de organização de alguma coisa que vai exigir menos concentração, então você pode, talvez, se engajar nessas atividades. Ou algumas pessoas funcionam bem usando fone de ouvido, colocam uma música, alguma música que não vai se distrair também, porque também não adianta começar a cantar música e não estudar. Tem gente que coloca sons da natureza, som de chuva, som de não sei o quê, sons mais constantes, tá? E aí fica lá com o fone e consegue. Então, assim, cada um ir pensando a partir das características que tem em casa, o que dá para fazer, tá? Nem no banheiro posso me trancar, oh meu Deus, tem lugares que realmente é muito difícil. Aí talvez mas aí para você também fica difícil fazer as atividades quando as crianças dormem, né? Mas para algumas pessoas sobra isso, fazer quando as outras pessoas estão dormindo, especialmente quem é mãe, acaba fazendo muitas das coisas assim. Ou, Flávia, sem querer aqui me meter na sua rotina familiar, mas aí repensar a distribuição das atividades, né? Porque a gente sabe que em muitas casas o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado dos filhos sobra para as mulheres, sobra para as mães, e os pais estão fazendo o quê, né? Eles trabalham, tá, mas você também pode estar trabalhando, então talvez precise aí repensar a própria organização da família, né? Das tarefas, das atribuições. Tá? Então, algumas questões vão além das possibilidades de estudo e exigem outras saídas, né? Exigem outros manejos. Na casa onde tem criança, a Tainá está perguntando, criança bastante agitada, o que eu posso fazer? Além da criança, meu padrasto é marceneiro, oh meu Deus, e faz barulho das máquinas. Bem difícil, né, Tainá? Horário de estudo, Tainá, tem algum horário que ele trabalha o dia todo? Será que tem algum horário que você possa estudar quando ele está fazendo algumas outras atividades? É imprevisível isso, o horário que ele está trabalhando lá, mexendo com as máquinas, né? Criança, dá para conversar? Sua irmã já tem aí eu sei que ela, né, criança ainda, mas tem aí uma idade que talvez consiga entender algumas coisas, enfim, alguma negociação possível, ou num horário que ela também está engajada em alguma coisa, né? No horário que ela está lendo, ou você vai ter que dar atividades para ela fazer também. Opa, vamos ler alguma coisa, vamos fazer. Enquanto ela faz, você também faz. Para mim mesmo é bem difícil isso. Quem está falando a live aqui está sendo uma luta. Não, a Karine. Eu conversei com os meus patrão e eles estão deixando eu escutar pelo fone a live. Entendi. Você está no trabalho agora? No serviço agora. Eu tento de toda forma acompanhar, mas tá difícil, quase impossível para mim. Algumas condições são muito mais complexas, né? E aí, gente, essas são algumas possibilidades de organização possíveis, mas dentro de alguns arranjos. Em outros arranjos, infelizmente, vai envolver coisas que estão além das nossas possibilidades, né? Muito além do nosso controle. Então, eu sei que é limitado aqui o que eu posso, né? O que eu estou falando, o que eu estou trazendo é limitado. Como são, às vezes, as nossas possibilidades, né, de atuação mesmo
no mundo que a gente vive, tá? Mas espero que algumas dessas coisas possam contribuir para vocês pensarem um pouco, tanto quanto possível, a organização da rotina, né? A Ana Célia está falando que estuda junto com o filho que está no primeiro ano fundamental. Como fazer a rotina com as crianças, além da nossa. A maioria das vezes ele demonstra cansaço, preguiça. Nossa, isso deve ser muito difícil. Frustração. Porque para criança, para a gente é difícil, né, gente? Imagina para uma criança, primeiro ano, né? Então, e ele está aprendendo coisas importantes nesse momento. E por uma via que a gente não usa. E principalmente, eu acho que o celular, o computador, são vias que a gente não usa para estudar. São vias, em geral, né? A gente usa muito para diversão, então é difícil mesmo tornar isso alguma coisa, e para criança, bastante complicado. Sempre que possível, Ana Célia, tentar dividir isso no mínimo possível para ele, assim, pouco tempo, pouca tarefa, né? Mas vai exigir muito de você fazer isso. E aí pode ser muito difícil você conseguir conciliar a sua rotina de estudo com a dele, né? Você vai precisar de ajuda de outras pessoas aí na sua casa, porque você vai precisar ficar um pouco em cima dele, né? Gerenciar, ó. Então estuda tanto tempo, então faz esse exercício aqui, faz isso aqui, tá bom, parou, pode brincar um pouquinho, agora é hora de voltar, enfim. É bastante complicado, demanda muita atenção, né? Tainá, trabalha mais à tarde, então se organiza para estudar de manhã, né? Aí vai ter que organizar a rotina de sono aí. Vai ter que dormir um pouco mais cedo para conseguir acordar cedo e estudar no horário que ele não está fazendo barulho, se o barulho te incomoda, tá bom? Gente, vou encaminhando mais para o final, senão a gente fica muito tempo aqui. Outra coisa, por exemplo, quem precisa estudar na cama, né? Cama é terrível, porque dá sono, né? Estudar deitado não, viu, gente? Estudar na cama, por favor, não estude deitado. Se você só tem a cama para estudar, deitado não é a melhor opção, né? Na verdade, é uma das piores. Mas tenta, de alguma maneira, sinalizar que aquele é um momento de estudo. Porque a cama está muito associada com lazer, com prazer, tipo, eu vou dormir, eu vou ficar assistindo série, eu vou ficar jogando no computador, enfim, não está associada muito com estudar. Ou ler, ou mesmo ler, mas uma leitura para lazer. Então, sugiro que quem precisa estudar na cama, dobra, né? Faz assim, arruma a cama, tá? Então, assim, tô dando mais uma tarefa, arruma a cama, dobra edredom, dobra a coberta, tira travesseiro, né? Só deixa alguma coisa que talvez você possa usar para se encostar, enfim. Mas deixa a cama, se você coloca alguma coisa para sinalizar que é a hora de estudar, né? Não deixa lá tudo confortável, com edredom, quentinho, ainda mais esses dias que está fazendo frio. Estudar debaixo das cobertas não é uma boa ideia, porque a gente provavelmente não vai estudar, tá bom? E aí também abre a janela, deixa o ambiente mais claro possível, acende luz, tem cortina, deixa o ambiente bem claro para sinalizar, agora é hora de estudar, tá? E aí, quando você for fazer alguma outra coisa, alguma outra atividade, né, no seu quarto, na sua cama, aí você muda, deixa uma iluminação, muda a iluminação, deixa o ambiente mais escuro, coloca suas almofadas, travesseiro, seu edredom, enfim, as coisas para deixar o ambiente mais com cara de descanso, lazer, o que for, tá? Então, algumas coisas que talvez dê para fazer para quem precisa estudar na cama. Material de estudo, gente, também é importante. Antes de começar a estudar, é importante que vocês levem o material que vocês precisam. Então, para não ficar toda hora levantando, eu preciso de um livro. Aí eu levanto e pego. Preciso de não sei o quê. Então, assim, organize. O que eu preciso para estudar? Antes de começar a estudar, o que eu preciso para eu estudar? Né? Eu preciso do computador, eu preciso dessa calculadora, Organiza esse material e leva com você. Eu preciso de água, né? Eu preciso ficar tomando água toda hora. Então, deixa o material organizado, deixa a mão. Porque se você precisa ficar saindo toda hora, você pode se distrair. Uma hora você sai, tá passando alguma coisa na televisão, você para e vai assistir. Ou você sai e alguém fala com você e você fica conversando. Ou você sai e vê o celular, e aí vai responder alguém, e aí começa alguém. Nossa, não tem fim, tá? Olha, estudar é delicado. Qualquer coisa vai tirar a nossa concentração do estudo, tá?
Então, por isso que eu acho que é importante a gente se organizar nesse sentido. Outra coisa importante nesse momento, compartilhar material, né? Pode ser... Olha, Lucas, muito obrigada, eu fico muito agradecida pelo seu elogio, mas não posso ficar falando até as 23. Eu posso falar outro dia e a gente conversa mais, mas até as 23, que hora que eu vou assistir a minha série? Né? Daqui a pouco eu tenho que parar para assistir a minha série do dia. Né? Então, eu também tenho o meu momento lazer do dia, porque senão eu morro. Né? Senão eu fico assim, não, tem que ter alguma coisa, porque antes o lazer era o quê? Era estar com as pessoas, né? Você encontra um na universidade, ou você encontra uma amiga, vai para o Escobar com os alunos, né? Agora, então, eu paro em determinada hora e falo, hoje eu vou assistir esse episódio de não sei o quê, tá? Aliás, hoje eu vou assistir o último episódio da 3ª temporada de Killing Eve, gente. E aí acabou. A 3ª temporada já tá acabando, passa muito rápido. 8 episódios Foi assistir o mesmo filme 4 vezes, porque relaxar. A gente tem que ir encontrando as nossas estratégias, né? Mas então, gente, sobre material. Nesse momento, a gente pode precisar compartilhar, né? Então, às vezes, tem só um computador em casa, e aí tem mais gente que precisa usar. Então, novamente, da mesma forma que vocês vão ter que negociar algumas coisas com relação ao ambiente, então talvez tenha que negociar com relação aos materiais, né? Se mais de uma pessoa precisar do computador, então tá bom, que a sua rotina também vai ter que levar isso em consideração. Que hora que você vai poder usar o computador, né? Se você precisa do computador, ou enfim, outros materiais que sejam compartilhados, tá? Então, também vai exigir essa habilidade aí de negociação do material. E outra coisa, uso do celular também, né? Muita gente acaba usando bastante o celular, eu sei de vários alunos que às vezes não tem computador e aí precisa usar o celular. Então, dá para fazer isso também, dá para usar algumas coisas, né? Dá para baixar algumas coisas para ler, dá para salvar na nuvem, né? Para você, porque às vezes o celular não tem uma capacidade de armazenamento muito grande, então você pode salvar em outras plataformas, sei lá, no Google Drive, no OneDrive, tem uma série de Dropbox, né? Que você pode salvar para não ocupar o espaço do seu computador com essas coisas, né? Aí você vai precisar ter os aplicativos, por exemplo, Drive, mas você, sei lá, fez um material, leu um texto, grifou, não sei o quê, manda lá para o Drive, para não ficar, né, no seu computador. Enfim. Então, são algumas coisas. Eu sei que por celular, se você não está no Wi-Fi, né, se você não tem um Wi-Fi na sua casa, pode ser também mais difícil, então dá para ir a algum lugar. Quando você for em algum lugar, na casa de alguém que tem Wi-Fi, você pode baixar as coisas que você precisa. Ou se você usa a internet móvel, né, do seu celular, e aí tem restrição, pode ter restrição de pacote de dados, aí vai ter que fazer uma seleção aí, ó. Então, tá, eu preciso fazer alguma coisa para amanhã, então vou usar o meu pacote de dados para fazer essa atividade. Ou então, disciplinas que vocês estão conseguindo se dedicar mais, e essas disciplinas vocês vão conseguir terminar, outras talvez não. Então, vai ter que envolver aí algumas decisões, né, algumas disciplinas, algumas seleção de coisas que vocês vão conseguir fazer ou vão usar o pacote de dados de vocês. Se vocês têm uma internet, por exemplo, que é limitada, ou não tem Wi-Fi, não sei, que é o caso também de algumas pessoas, né? Mas, enfim, é um momento bastante atípico, é um momento bastante diferente, eu acho que está todo mundo tentando lidar com isso, acho que era de slide, assim, que eu tinha preparado, era isso. Mas é um momento que vai exigir da gente essa organização para a gente conseguir fazer as coisas, né? Para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir manter minimamente a nossa rotina, mas lembrando sempre de dosar também as coisas que a gente faz. Aqui o Lucas está falando que o negócio é limitar o tempo de lazer, porque é muito fácil perder nele. Sim, é muito fácil, né?
Mas é importante ter também, viu? Não pode abrir mão disso, não, gente. Ainda mais nesse momento em que, para algumas pessoas, as possibilidades de lazer estão tão restritas, talvez os conflitos tenham aumentado, porque estão convivendo de maneira mais próxima com as pessoas, né, da família, ou amigos, ou enfim. Mas isso aumenta conflitos, né? Essa necessidade de negociar o tempo todo pelos espaços, o material, isso também acaba gerando atrito, acaba gerando conflito. Então, é importante que vocês tenham alguns lugares aí para onde vocês possam correr, lugares aqui, atividades, coisas que vocês façam e que sejam prazerosas para vocês conseguirem passar por isso, né? Sobreviver aí esse período que a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar, né? E acho que era mais ou menos isso, gente, que eu tinha para falar. As coisas que eu consigo pensar em como, né, adaptar nesse momento. Estou aqui à disposição para perguntas, se alguém quiser fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta. E, novamente, agradeço, né, o pessoal da Liga, agradeço em nome da Bruna, que foi quem falou comigo, mas agradeço todas e todos os integrantes da Liga por promoverem também esses eventos. Eu acho que vai ser bem legal ter uma liga na psicologia, que vai trazer aí coisas para a gente pensar, para a gente, né, se conhecer um pouquinho melhor também. É isso, pessoal. Estou aqui à disposição agora. A câmera, meu computador tá morrendo aqui, tá, Izzy? Mas queria te agradecer pela fala. Acho que alguém comentou aqui que dá para te ouvir até 11 horas da noite, assim. Eu super concordo, assim, porque é um tema que atravessa todos nós, né? Eu mesmo, como professor e como novato aqui na cidade, estou passando exatamente por um processo, assim, de reorganização da vida, né? Eu moro numa Vai fazer a chácara, rotina então de estudo, de trabalho. então é muito importante, assim, não muito bom. Anotei várias dicas aqui. Alguém tem pergunta? A gente gostaria de abrir aí o microfone para perguntar, embora vocês forem Acho que interagindo. a Flávia perguntou aqui, a Flávia fez uma pergunta. Só também, gente, eu queria dizer que, assim, eu também, né, são dicas e eu tento seguir isso aqui, mas não é sempre. Tem dia que a coisa não vai, tem dia que eu não consigo também estudar, render tanto, enfim. E aí a gente sempre tem um dia, eu tenho pensado assim, né, pelo menos para tentar dar conta. A Flávia está perguntando se eu tenho algum tipo de exercício ou dica para tentar não pirar com tantos conteúdos. Olha, Flávia, exercício, assim, dica, o que eu posso pensar é o seguinte, acho que a gente vai ter que, acho que você vai ter que olhar um pouquinho para a sua rotina e ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é essencial nesse momento, porque as demandas eu sei que são muitas, e aí você falou, né, que tem filhos, então eu não sei se dá para fazer todas as coisas nesse momento. Eu entendo que pode ser muito difícil, talvez abrir mão de algumas, mas talvez fazer num outro momento, que as coisas estejam um pouco mais tranquilas, mas tentar colocar algumas das coisas em prática, né? O que dá para você fazer? Você consegue assistir alguma aula no horário que ela acontece? Enfim, eu sei que é desafiador para todo mundo, mas para quem tem filhos, conversar com outras mães, outras amigas suas que talvez estejam numa situação parecida, enfim, para entender um pouquinho o que elas estão fazendo, né? E se isso funciona na sua rotina, se isso cabe na sua rotina, porque é muito pessoal, né, nesse sentido. Mas entender que se não der conta de tudo agora, eu acho que a gente talvez possa fazer isso num outro momento, tá? Usar as coisas que são mais importantes. E aí isso depende de cada um, né? Acho que é isso que eu consigo falar. Infelizmente, a gente não tem respostas, né? Respostas prontas. Indicação de quantidade de horas,
Saudáveis para estudar, depende muito, varia muito, né, de aluno para aluno, mas pessoa, né, para pessoa. Mas não sei assim de quantidade de horas saudável, não, sabe? Como que era a sua rotina, né, antes? Quanto tempo de aula você tinha, né? Então tenta mais ou menos seguir isso. Você consegue estudar de manhã e à tarde, né? Fazer uma rotina, sei lá, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde? Dá para fazer isso? Ou duas? Alguma coisa nesse sentido, e que se aproxime também do que você fazia antes, né? De ficar, da gente viver esse momento. Quantas horas de aula você tinha? Eu acho que é um pouquinho nesse sentido. Obrigada, pessoal, aí, pelos cumprimentos, pelos elogios. E estão pedindo para o Alberto se apresentar, acho que ele se apresentou no começo, falar um pouco da Liga. A Suelen, que é Alberto, ex-aluna de psicologia, formou Ah, que legal. Suelen. Então, gente, de novo agradecer a Thaís, né, assim, pela disponibilidade, pela qualidade da palestra. Tivemos mais de 100 pessoas aqui Opa, que passando, gente do legal. Paraná, de Minas, aqui do Mato Legal. Grosso do Sul, do Mato Grosso, pelo menos que eu consegui ver, assim, acho que tem gente de vários cursos, inclusive vários alunos, né, assim, que eu leciono. A Liga, gente, ela é uma iniciativa dos estudantes. E eu sou recém-chegado na universidade, eu sou psicólogo, também sou doutor em psicologia e trabalho com saúde coletiva, ou psicologia da saúde. Então, a ideia da Liga é a gente conseguir criar um espaço dentro do curso de psicologia da universidade para discutir temas relacionados à saúde. E quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando num olhar um pouco mais amplo. Por exemplo, vendo os relatos de vocês aqui no chat, os comentários, o ensino remoto ele impacta diretamente na nossa saúde. Então, pensar nessa organização do tempo, da rotina de estudos, nós professores também, pensarmos o nosso trabalho, é pensarmos em saúde, ainda que a gente não esteja falando de um hospital ou de uma prática convencional. Então, a Liga ela tem essa finalidade, a gente está com inscrições abertas, inclusive. Quem quiser mais informações, eu estou colocando aqui no chat as nossas redes sociais, que tem um edital aberto. Para participar da Liga formalmente, tem que ter vínculo com a UFMS, com o campus aqui da cidade universitária, a princípio, tá? Mas a gente pode pensar aí para os alunos da UFMS de outros campi. Alunos do mestrado também são bem-vindos. E quem é de fora pode participar dessas ações e outras que vão rolar. Então, curtam lá nossa página no Instagram e no Facebook, é @LAPS, LAPS, de Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde, é o FMS. E no Facebook também, Lápis UFMS. A gente vai divulgar, provavelmente os próximos temas também vão girar em torno da saúde mental na universidade, que é um tema aí que toca vocês e toca a gente também como professor. E vamos torcer, né, para acabar essa quarentena logo, né, gente? Pra Vamos, gente vamos. voltar a encontrar, tomar uma cervejinha lá no Escobar, que faz parte também da Isso. promoção da saúde. Quem não curte cerveja, dá para tomar uma Coca-Cola bem geladinha nesse calor aqui de Campo Grande. E todo mundo que quiser somar com a Liga, super bem-vindo, assim. E queria de novo reforçar duas coisas. A primeira é que os certificados vão ser enviados nos próximos 15 dias para vocês, pelo e-mail que vocês cadastraram lá naquela plataforma. Então, quem ainda não cadastrou, pega aí nos comentários o link lá de inscrições. Vou pedir as meninas para colocarem aí de novo, porque para a gente gerar o certificado, tá? E a outra coisa é dizer que nada disso seria possível sem os meninos da Liga, né? Assim, sem a Amanda, sem a Larissa, sem a Bruna, sem o Antônio, sem a Sara, que foram as pessoas que organizaram esse evento, organizaram a Liga. E eu costumo brincar que eu sou só o laranja, assim, que vou dando o meu nome e vou acompanhando as discussões. É, Então, legal. são pessoas muito legais e que estão aí disponíveis para a gente trocar ideia no Instagram, no Facebook também. E eu espero ver vocês lá na universidade. Então, quem quiser, até amanhã, por favor. Ainda tem vaga para a Liga, são 20 vagas, nem todas foram preenchidas. Então, é só chegar com a gente. E Thaís, de Bacana. novo, assim, valeu demais.
Minas Gerais Obrigada. nunca decepciona, né, gente? Minas Gerais. Né? Meninas, Ai, vocês gente. querem falar alguma coisa, Larissa? Só joias, né? Então, agradecer a todo mundo que esteve aqui nessa segundona, né? Só Desejar agradecer que vocês mesmo. consigam. Ah, sim. Desejar que vocês consigam aí organizar. E entrem lá no nosso Instagram, surgiram temas, palestrantes. Eu acho que a Thaís podia voltar depois para falar mais para a gente sobre o tema. Então, Posso assim, colocar. vamos sugerir e vamos construir outros espaços como esse para a gente dialogar. Tá bom, Sueli? Você que também já formou, ó, já pode vir participar como Ó, palestrante, Sueli, contribuir. bacana. A gente está precisando de gente. Será muito bem-vinda. Então, Então, boa noite. gente, então boa noite. Vamos assistir série, né, gente? Ver Vamos, novela, né? que agora é hora. Um beijo grande, gente. Obrigado, Tchau, um Thaís. beijo. Obrigado, meninas. Imagina. Até mais. Até.